Se puder, prof, então, ou ajuda em biomoléculas hoje, porque vai ter parcialito semana que vem. Vai ter parcialito de quê? Biomoléculas e nutrição. Tem alguma coisa estranha, não sei o que é, mas assim, peraí, que eu coloquei para gravar e era para estar a tela grande lá. E a tela ficou desse tamanhozinho, eu não sei por que que ficou pequeno. Ah, não, tá normal, perfeito. Tá gravando, tá? Tá gravando. Show Tá. de bola. Quando eu apertei gravar, a tela desse tamanho ficou desse tamanho. E eu falei, não, não acredito, não vai fazer um negócio desse agora. Né? Uma hora dessa, eu venho gravando tudo certinho e o zoom muda? Não pode. Bom, o que você estava falando? Que Que teve na o parcialito foi de quê? o parcialito que a gente teve foi de soluções e Só cálculo doses. praticamente. É. Cálculo de E, doses. e Entendi. semana que vem vai ter de nutrição e biomoléculas. Nutrição e biomoléculas, perfeito. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá então. Eu pensei que o pessoal da faculdade. Tem mais gente pedindo para entrar? Ou não? Tem. Aqui. Faz um favor para mim, Ana Carolina. Se o pessoal estiver pedindo para entrar, porque assim, eu não tô vendo, entendeu? Tá, falo sim. Aí você me fala, tá? Você me fala que eu vou aqui, que eu não tô vendo vocês. A pantaxa, a tela tá para lá. Então eu só tô olhando para uma câmera mesmo e eu escuto vocês. Ó, tentar dar hoje. Tentar não, vamos fazer. Hoje eu vou dar biomoléculas, tá? A gente vai ver aqui, ó. É rápido. Saiu de biomoléculas, eu quero dar a parte de desidratação e as vias. Eu quero dar três vias metabólicas, tá? Que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tem que saber sim ou sim, pergunta certa em prova. Já me comentaram aqui que falaram que a prova parece que vai dar uma mudada. É isso? A Stephanie comentou alguma coisa com vocês? Que eu saiba, ADA. não. Então, uma aluna só comentou comigo que disse que a Stephanie falou que não vai ser igual aos modelos das provas do ano passado. Eu penso o seguinte, por exemplo, ela, a Marisol, elas não estudam mais, entendeu? Elas ficam em cima do que elas já sabem. E eu já assisti a aula de todo mundo e eu sei o que elas falam, exatamente como elas falam e como que elas querem ouvir. O que a gente fazer? A gente segue normal o cronograma, tá? Agora, eu não vou deixar de apostar nas últimas provas da Marisol, porque eu vou dar duas dicas grandes aqui para vocês. Duas putaças de uma dica. A Marisol e a Stephanie tá na cara, elas adoram cálculo, sim ou não? Todo mundo concorda? Sim. Então, elas adoram as contas. O que elas fazem? A primeira parte da matéria, a primeira da prova que eu tô falando, elas enchem de cálculo, entendeu? Que tu demora um pouco mais, tem que pensar, tem que calcular, tem que usar calculadora e todo aquele rolê. E a outra parte via metabólica. Eu não acredito que essa prova vai mudar, não. Até porque não existe uma bioquímica para cada, entende? O padrão é isso. Eu sei que outras faculdades fazem outros padrões, perguntam outras coisas. Mas o que está na cabeça de quem faz a prova, até porque quem faz a prova não mudou, então eu não acredito que a prova venha a mudar, não. O Aí, que ó, ela falou quero dar. ontem, Ô, Diego, na Ah, minha aula, ela só falou que seriam 7 questões, uma de cada sete tema. questões. É. Perfeito, perfeito, ela falou maravilhoso. que Tem ela falou lógica. que ia ter cálculos e que iam ter questões de Uma certeza que teoria, eu né? tenho é que vai ter. Uma certeza que eu tenho é que vai ter muito cálculo na prova de vocês. Certeza absoluta. Se for a Stephanie que faz a prova, se for a Marisol, vai ter muito cálculo. O Carlos saiu, né? O Carlos não tá mais. O Carlos tá, não tá, né? O Carlos já passou no Revalida no Brasil. Não tá É, acho mais, que não. seguro. Olha lá, ó. Então, vou tentar dar tudo hoje, ó. Biomoléculas, tá? Sistema renina-angiotensina aldosterona. Ei, isso aqui saiu da boca da Stephanie. Veja bem. Uma coisa que eu peço para vocês, até para quem vai estar assistindo esse vídeo depois, não fica comentando muito na faculdade. Ah, tem um professor assim, ele sabe, conhece a prova, ele dá as questões da prova. Não comenta isso, não. Porque se isso chega no ouvido da Stephanie e da Marisol, pode ser, entendeu? Isso é uma possibilidade. Pode ser que elas meio que realmente mudem a prova só para pegar outro caminho, meio que para não ficar tão previsível. Porque eu já mapeei tudo que elas gostam, entendeu? Olha lá, ó.
a gente vai ver sistema renina-angiotensina-aldosterona, ADAT, e a gente vai ver o péptido natriurético auricular. Ei, esses três aqui, ó, para mim é pergunta de exame. E eu te explico até o porquê. Por que que é pergunta de exame? Caiu no meu parcialito, caiu nos meus, quando eu cursei, caiu, e eu sou do sistema novo, tá? Sou do ano passado. Caiu no meus, numa minha primeira parcial e caiu na minha final. Ou seja, não teve um exame que não caiu. Então, assim, na cara, né? Que é pergunta ali que disserta de prova. Queria dar isso hoje. Eu ia tentar puxar mais tempo e dar ácido base, mas nem os professores não chegaram aí, então eu não vou correr, não. Não vou mesmo, entendeu? Eu só correria a matéria um pouco se o professor tivesse muito na minha frente, mas eu acho difícil o professor estar na minha frente, porque eu que não enrolo, que eu vou direto ao ponto, entendeu? Eu não cheguei em ácido base ainda, como é que o professor de lá chegou? Que eles enrola, bota a galera para fazer exercício, tudo isso. Posso começar então? Sim ou não? A Sim, gente vai ver tudo isso aqui, ó. Vamos lá. Para começo de conversa, olha só. Quais são as biomoléculas? Quando eu falo de biomoléculas, quais são as biomoléculas? glúcidos, lípidos, Perfeito. proteínas, Glúcidos. Quem mais? Lípidos. Quem mais? proteínas e ácidos nucleicos. Proteínas. E por último, os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? ADN, quem? ARN. Tudo bem? Então, essas são as biomoléculas. Olha, não acredito que ela vai ver ácidos nucleicos agora. Ela veio mais para frente. Pelo menos na minha cursada foi assim. Se ela veio agora, a gente vai ver agora. Vou começar por aqui, ó. Mais importante. Glúcidos, tá? Essas são as biomoléculas. Então, o que eu tenho que saber dos glúcidos para começar? Olha lá, ó. Presta atenção. São informações que são informações pontuais, entendeu? Porque o que acontece? Glúcidos, a parte de metabolismo de glúcidos, está lá na bioquímica 2. Que a gente começa com glucólise, via das pentosas, glucógeno genes, glucógeno lise, via da saciedade e via do ajuno. Isso aí é bioc 2, entendeu? Onde você realmente vai entrar em glúcido. Aqui é meio que uma generalidade estrutural, tá bom? Sim ou não? Beleza? Sim, Então, ó, primeira informação importante, anota lá, ó, é a principal fonte energética. É a principal fonte energética nossa. Se você perguntar assim para mim, dos macros, por exemplo, isso aqui, ó, pode dar energia. Você vai aprender esse metabolismo lá em Bioc 2 igual. Lípidos, certo? Quando eu estou muito tempo sem comer e baixo o carboidrato, a gente vai como segunda opção, né? Que é a queima de gordura, o emagrecimento, tudo entra aí. Agora, o principal que, por excelência, atua nas vias metabólicas gerando energia é a glucose. Aí, falar nisso, né? Quem é o principal representante dos glúcidos? Representante. Quem é o principal representante dos glúcidos? É pergunta de exame, tá? Quem é o principal representante dos glúcidos? A gente acabou de falar. glucosa. Glucosa, tá? Aqui vai entrar o caso do diabetes, vai entrar um monte de informação, tá? Outra coisa que eu tenho que saber, os glúcidos, eles se oxidam totalmente, hasta, até generar CO2 e água. Por que que eles se oxidam totalmente? Para gerar o quê? Energia, tá? Essa oxidação, o objetivo
é ir sacando. Todo mundo sabe o que é oxidar? Oxidar é perder elétrons, tá? Isso a gente vai ver na terceira e última parte, no segundo parcial de Bioc, tem lá oxidações biológicas. Aí eu vou entrar nesses conceitos com vocês. Agora, tu precisa saber o seguinte. Glúcidos, primeira informação, fala para mim, que tu aprende. Principal reserva de energia, sim ou não? A gente vai ver os polissacáridos, como é que funciona. Quem é o principal representante? Principal. Representante, quem é? Glucosa, tá? A glucosa, tá aí ou não tá? Tá me escutando? Estamos. Sim. Beleza. Participa, dá um feedback, fala alguma coisa que eu não sei se a ligação caiu, eu não sei como é que tá. Olha lá, a glucosa, a gente vai ver que a glucose ela é uma hexose, ela tem 6 carbonos, certo? E ela é capaz de se oxidar totalmente até chegar em CO2 e água para gerar energia, certo? E outra informação que a gente já sabia é que 1 grama, certo? 1 grama, por exemplo, de glucose, 1 grama de um carboidrato é capaz de me fornecer quantas calorias? Fala para mim. 4 4. calorias, certo? 1 grama de glucose é capaz de fornecer 4 calorias. Tá, Diego, beleza. Até aqui tranquilo. O que eu tenho que saber sobre em relação à classificação? Aqui, ó. Classificação dos glúcidos. Bem simples também. Se eu tenho uma só cadena, se eu tenho uma só cadeia, eu vou chamar esse glúcido, uma só cadeia, de monossacárido. Monossacárido. Quando eu tenho uma só cadena, são chamados de carboidratos simples, certo? Se eu tiver duas, se eu unir 2 monossacáridos, eu formo o quê? Só pelo nome. Se eu unir um mono Sacada. mais outro mono, eu vou formar um di. Tudo bem? Monossacárido mais outro monossacárido, eu vou formar um disacárido. Diego, agora eu preciso saber os disacáridos? Precisa, você tem que saber. Por exemplo, quais são os disacáridos? São 3. São 3 que vêm para a tua prova, tá? Primeiro, maltosa. Primeiro disacárido. Segundo disacárido importante, Lactose. lactose e sacarose. Vamos na ordem. Lactosa. Terceiro disacárido você tem que saber? Sacarose. Sacarose. Se eu disse para você que um disacárido é a união de 2 monossacáridos, certo? O que é a maltosa? Quem sabe me dizer? É glucosa mais glucosa. Glucosa mais glucosa. Ó, isso vai te ajudar lá na frente, que você nem tá para ainda. Por exemplo, quando você entrar em Bioquímica 2, a gente vai começar a falar sobre processo digestivo. Quando entra em digestão uma maltosa, você vai quebrar ela. Como é que está formada uma maltosa? Uma glucosa mais outra glucosa. Ah, os glúcidos têm um tipo de união. Como é que se chama a união dos glúcidos? Pergunta de exame. União o quê? Fala para mim. Glucosídica. Como é que é o nome da união das proteínas? União União peptídica. peptídica. Certo? Quem não tem essa união é os lípidos, porque os lípidos não têm uma unidade em comum. Por exemplo, os glúcidos geralmente são polímeros de glucosa. As proteínas, elas são polímeros de aminoácidos. Os lípidos não são polímeros de ninguém. O ADN é polímero de nucleótidos. Então, isso aqui é polímero, polímero, polímero. Esse não é. Esse não tem uma unidade básica entre todos os lípidos. Você vai ver que esse universo aqui é muito heterogêneo, tá? Só fazendo uma comparação. Então, bora, vai rapidinho, ó. Glúcidos, principal fonte de reserva energética, tá? Fonte e reserva, tá? Reserva. Eu posso tanto ter a fonte direta, como eu posso armazenar na forma de glucógeno. Vou já chegar lá, tá bom?
Representante, principal representante, quem é? Fala para mim que você aprende. O último estágio do Glucose. conhecimento é a verbalização. Beleza, glucose. Se oxidam totalmente até CO2 e água para gerar o quê? Energia. E o tipo de união que eu tenho dos glúcidos é uma união do tipo... Tudo pergunta de exame, Glucosídeo. tá? Glucosídeo. São os pontos mais importantes. Tá. Se eu tenho monossacárido, que é um açúcar mais simples, o monossacárido sofre digestão? Sofre. Não, ele sofre oxidação, porque ele já foi digerido até chegar no mono. Quem sofre digestão são o di, tri e polissacárido. Quando chega na glucosa, não digere mais, já vai absorver. Aí vai para as vias metabólicas. Aí vai oxidar, que é outra coisa. São as vias. Tudo bem? Mas você não tem que saber das vias metabólicas agora. Tem pergunta? Se Não, tiver prof, pergunta, tudo manda. bem. Tá. Se a maltosa é um disacárido formado por duas unidades de glucosa, e eu hidroliso na luz do tubo digestivo, na digestão, uma maltosa vai dar só glucose, sim ou não? Simples ou não? Sim. E a lactosa? Glucosa e Como que está galactose. formada a lactosa? Hã? Glucosa e galactose. Glucosa mais galactose. Diego, isso é de memória? Isso é de memória. Infelizmente, é de memória. E a sacarosa, como é que está formada? Glucosa mais o quê? Frutosa. Fructosa. Tá? Vocês vão ver que a frutose ela vai ter um transportador próprio lá no intestino. Depois a gente vai falar sobre ela. Se quiser, eu já dou um spoiler. Esse cara é o GLUT5. Não tem que saber isso agora, tá? Isso aqui, ó, um asterisco que não tem que saber agora. Só para você, é um spoiler. Agora, olha que interessante. Como que a glucose é absorvida? Como é que é a absorção da glucose? Como é que é a absorção da glucose? Como é que a glucose entra na célula? Vou botar bem assim, ó. Mais simples ainda. Como entra lá glucosa? Como é que entra a glucosa nas células? Como é que a glucosa atravessa? Quem sabe essa? Isso é importante. A Como glúten. glucosa entra na célula através dos glúteos, mas como é que é o nome do processo, do mecanismo? Ela entra, pessoal, por difusão facilitada. Diego, o que é uma difusão facilitada? Para quem não lembra biologia básica. A difusão facilitada ela é uma difusão simples, ela é a favor do gradiente, não gasta ATP, só que essa difusão facilitada, ela precisa de um elemento facilitador. Por quê? Porque moléculas grandes e hidrofílicas, elas não conseguem atravessar a membrana. Então, essa difusão facilitada, ela está mediada a umas glucoproteínas chamadas de glúteos. Lá em BIOC2, vocês vão ver, o GLUT1 está no glóbulo roxo, o GLUT2 está na célula beta do pâncreas e no fígado, o GLUT3 está no intestino, o GLUT4 está no músculo adiposo, o GLUT5 está na frutose que eu já falei hoje. Entende? Só explanando. Então vai. O que é importante eu coloquei no quadro, exceto esse asterisco aqui, ó. Solta de novo. Principal, reserva de energia. Principal representante, glucosa. 1 grama de carboidrato dá 4 calorias e ele se oxidou totalmente para gerar CO2, água e energia. Como que a glucosa entra na célula? Fala para mim. Por difusão. Como que a Difusão glucosa entra, pessoal? facilitada. Difusão facilitada. E o que é uma difusão facilitada? Eu preciso de uma proteína. Desculpa. Acho que tem alguém pedindo para entrar. Tem alguém pedindo para entrar? Ah, foi. Olá. O que é uma difusão facilitada? Eu preciso de um elemento facilitador. Quem é esse elemento facilitador? É uma glucoproteína de membrana, tá? Chamado GLUT, tá bom? Existe também, só para você saber, a possibilidade dela passar por um S-GLUT. Alguém sabe o que é S-GLUT? S-GLUT é um cotransportador. S é de sódio.
sódio-glucosa. O sódio entra junto com a glucose. Tudo bem? Tranquilo? Vai. Disacáridos importante. Bora, quero participação de vocês. Se eu hidroliso uma maltosa, vai dar o quê? Na luz do tubo digestivo. Na digestão. Se eu quebro uma maltosa, eu falo Glucosa. hidrólise, mas é uma quebra. Glucosa mais glucosa. Se eu hidroliso uma lactosa, vai dar o quê? Glucosa mais Glucosa e galactose. galactose. E se eu hidroliso uma sacarosa, vai dar glucosa mais frutose. Vê, todos eles têm a glucose em comum, ó. Tem glucose em comum aqui, ó. Certo? E por último, os tal dos polissacáridos. Polissacáridos. Ei, os glúcidos têm uma fórmula general, não tem não? Fórmula. Pode ser que isso venha em prova. A Stephanie gosta disso. Fórmula general. É assim, ó. CnH2ON. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu achei interessante. Por quê? Olha o nome. Hidratos de carbono. Falando grosseiramente, muito grosseiramente, é como se eu falasse carbono hidratado. Hidratos de carbono, ou carboidrato. É um carbono hidratado, é carbono com água. Sim ou não? Sim. Beleza. Agora eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagina, eu tenho 1, 2, 3, 4. Não vai dar espaço. Caramba. Eu queria desenhar 6 carbonos aqui, ó. Deixa eu ver se eu fizer menorzinho se dá. 1, 2, 3, 4. Vai dar 5, 6. Pronto. Eles são assim, ó. Tem um grupo hidroxilo. Tem um hidrógeno aqui em cima. Tem hidrógeno aqui. Aqui tem outro grupo hidroxilo. Tem um hidrógeno aqui. Grupo hidroxilo tem um hidrógeno aqui. Grupo hidroxilo, hidrógeno aqui. O que eu estou chamando a atenção para vocês? Simples, ó. Esses glúcidos, eles são, presta atenção nesse nome, polihidroxialdeído, polihidroxialdeído, ou são polihidroxicetona. O que quer dizer isso? Pega o nome, pega a palavra e quebra ela. Polihidroxialdeído. Gente, ó, essa parte da matéria, vou até concordar com vocês. Essa parte da matéria, ela é muito estrutural, ela é muito chatinha, entendeu? Ah, tem 6 carbono, não tem 6 carbono. É uma hexosa, não é uma hexosa. Entende? Olha lá. O que significa que são polihidroxialdeído? O que é poli? Quebra a E tem palavra. muitos Vamos estudar de modo hidroxílios. inteligente. Exato, polihidroxi. Então tá muito hidroxilado. Vem cá. Qual a importância de ter muita hidroxila? Tu acha que o açúcar, de um modo geral, ele é solúvel ou ele é insolúvel em água? Solúvel ou insolúvel? Solúvel? Solúvel. É solúvel, senão você não adoçava o suco, o café, o que seja. Sim ou não? Certo? Então, olha, polihidroxialdeído. Tem vários grupos de hidroxilos e tem um grupo aldeído. Muitas das vezes na ponta, aqui, ó, tá assim, ó. T, dupla O e um H. Esse aqui é um aldeído. Todo mundo sabe a diferença do aldeído para acetona? Para cá, ó. Ó, repasso, ó, da primeira aula, ó. Aldeído, tu tem um C dupla O e um H. Na extremidade, tem até macete para lembrar. Cetona, tu tem C dupla O entre carbonos, ó. Qual que é o macete para lembrar? Olha a letra O da palavra aldeído e olha a letra O da palavra cetona. Aqui o O está na extremidade, na ponta ou está no meio? Aldeído. O O está na ponta, é macete, tá? Isso não está no livro, não. Isso é só para tu lembrar. Aldeído, o O está na ponta ou está no meio? Tá na ponta. Está na ponta. Então, a carbonila vai estar na extremidade também, no aldeído. Aqui, por exemplo, está na ponta, é um aldeído. C dupla O, H. C dupla O, H. Só está para cima. E a cetona, o O está onde? Tá no meio. Beleza, então a carbonila também vai estar onde? No meio de carbonos, entre carbonos, entre carbonos.
Entre o quê? Carbono. Carbono. Perfeito. Posso apagar aqui, né? Só esse cantinho? Pode. Então, beleza. Então, os glúcidos são polidroxialdeído e polidroxicetona. Quer dizer, está muito hidroxilado, é muito solúvel em água, ou tem um aldeído, ou tem cetona. Às vezes tem os dois. Beleza. Os polissacáridos tem dois que tem que saber de prova. Dois. Primeiro, na verdade, são três. Existem os glucosaminoglicanos, que são heteropolissacáridos. Vamos devagar. O que é um polissacárido? Ó, polissacárido. Poli é o quê? Muitos. Muitos. Então, polissacáridos, eu tenho muitas unidades. Se essas unidades são todas iguais, eu chamo de homopolissacáridos. Homopolissacáridos. Certo? Se essas unidades são diferentes, eu chamo de heteropolissacárido. Pode abreviar? Que não deu aqui, ó. Heteropolissacáridos. Quais são os exemplos que vocês têm que saber sim ou sim, que é o mais frequente na nossa dieta? Quem é um homopolissacárido? Tem que saber para a prova. Tem que saber sim ou sim. Olha só. Glucógeno. E tem outra informação que elas adoram perguntar. O glucógeno, ele é a principal reserva energética animal, tá? Coloca aí, ó. Principal reserva energética animal. Vou botar bem grande aqui, ó. Tá? Principal reserva energética animal. Tudo bem? Glucógeno. O outro que eu tenho que saber que é um hétero. Bora lá. Por que que o glucógeno... Isso existe uma pergunta de prova que fala bem assim. Que é ele glucógeno? O que você responderia? É um homopolissacárido. Sim ou não? O glucógeno tem dois tipos de união, ó. Ele tem alfa 1,4 na forma lineal, isso é pergunta de exame, e ele tem alfa 1,6 na forma ramificada. A Stephanie adora isso aqui. Tudo bem? Se Tudo vier bem. assim, que é ele glucógeno? O que ela quer escutar? O glucógeno é o quê? Um homopolissacárido. E o que é um homopolissacárido, diferente de um hétero? O que é um homopolissacárido? É formado por muitos sacáridos Muitas iguais. glucosas. Muitas Exato. Muitos sacáridos iguais. E quem é esse glúcido igual? É a glucose. Então, na verdade, se você for pensar de um jeito simples, o glucógeno é um polímero de glucose. Só que ela não quer ouvir isso. Só isso. Você falar, é o polímero de glucose, tá certo. Ele é um homopolissacárido. Por quê? Homo. Ele está formado por unidades que são glucose, 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 glucose. Não é hétero. Não é almidom, por exemplo. Tem glucose e amilopectina, por exemplo. Entende? Tudo bem? Que eu vou falar aqui, ó. Então, bora. Para fechar. Os polissacáridos tem que conhecer dois. Na verdade, tem que conhecer três. Tem os GAGs ainda aqui, ó. O que é GAGs? Glucosaminoglicanos. Tudo bem? Só para você entender, os GAGs é o nosso glúcido estrutural. Isso aqui não é utilizado como fonte de energia, tá? Nem todo glúcido é fonte de energia. Tudo bem? Até aqui. Me acompanha ou não, pessoal? Essa Sim. parte aqui, ó, na minha humilde opinião, quando eu estudei, para mim, é a parte mais chata. Porque é só classificação, exemplo, memória, é só isso. O resto da matéria não é mais pensada, é mais inteligente, via metabólica e tal. Então, bora. Última passada. Que é ele glucógeno? Foi uma pergunta de exame já. O que é o glucógeno? É o quê? Homopolissacárido. Beleza, então ele é um polímero de quê? De glucosa. De glucosa. E ele é a principal reserva energética Animal. animal. E está formado por dois tipos de união, ó. Se for uma união assim, ó, cada bolinha é uma glucosa, tá? Na forma lineal, isso aqui é uma alfa 1,6.
Desculpa, alfa 1 no 4, certo? Quando aparece uma ramificação, ó, um ramo, outro ramo, outro ramo, outro ramo. Aí aqui tem uma ligação alfa 1 no 6. Tá claro ou não tá? Sim ou não? Tá Então, claro. só empacotando a informação. Se te perguntam no exame, no parcialito, no parcial, no final, que é el glucógeno? Bueno, profe, glucógeno é um polímero de glucosa, é um homopolissacárido, porque todas as subunidades são glucosa, certo? Que corresponde à principal fonte de reserva energética animal, e ele está formado por dois tipos de união. Alfa 1 no 4 na forma lineal e alfa 1 no 6 na forma ramificada. Tchau, 10. Entendeu? Para amarrar. Posso ir para a próxima aqui? Sim ou não? Pode. Beleza. Qual é o outro? Quem é o heteropolissacárido que eu tenho que saber? É o almidon, tá? O amido. Almidon. O que eu tenho que saber do almidon? Simples. O almidon também tem alfa 4, alfa 6, só que o almidon é a principal reserva energética. O quê? Quem sabe essa? O glucógeno é nosso, animal. E o amido que está na batata? Na Vegetal. papa? Vegetal. Exato. Então a palavra-chave é a principal reserva energética vegetal. Pessoal, me acompanha até aqui? Fala que sim, pelo amor de Deus. Acompanha ou não acompanha? Sim. Sim ou não? Beleza. De glúcidos, é isso que tu tem que saber. Posso apagar aí para lípidos? É só uma historinha, ó. Só o que tu tem que saber. Glúcidos, principal fonte de reserva energética, principal representante é a glucose, se oxida em CO2 e água para gerar energia, 1 grama dá 4 calorias, forma general CnH2ON, é formado por uniões do tipo glucosídica, certo? Pode ser mono, di ou polissacárido. O monossacárido que eu tenho que mais conhecer é a glucose, a galactose e a frutose. São tudo monossacáridos. Se eu junto dois mono, dá um quê? Um mono mais um mono, dá o quê? Dissacárido. Di. Exato. Quais são os disacáridos? Tem que saber uma prova. Maltosa, lactosa e sacarosa. Polissacáridos está formado, são cadeias longas, certo? Por várias unidades. Tem os homios hétero. Homopolissacárido, glucógeno. Heteropolissacárido, amidon. Glucógeno, principal reserva de energética animal. Almidon, principal reserva energética vegetal. E quando eu falar de união alfa 1, 4, é na forma lineal. E falar alfa 1, 6 é na forma ramificada. Te deu um pantachaço da aula. Posso apagar ou não pode? Pode. Tá. Eu não sei vocês, eu considero esse pantachaço a parte mais importante, porque o que o cara não estava entendendo, eu já dou pronto para ele no final. Ajuda ou não ajuda? Um pantachaço rápido de tudo. Ajuda muito. Top, top. Ajuda muito, porque eu falei meio que em 10 segundos o que você tinha que abstrair disso aqui. Se você souber só esse pantachaço, já tá bom. E não esquece que são polidroxaldeído e polidroxicetona. Esse monte de polidroxi torna ela muito polar. O que é uma substância polar? Dissolve em água. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos lá. Agora, a gente vai para outro grupo. Vou só comentar rápido, porque assim, não acredito que nem que a Stephanie nem a Marisol não vão colocar dentro de biomoléculas muita coisa sobre lípidos, não. Então, bora para o segundo grupo, que são os lípidos. Lípidos é o seguinte, primeira coisa, os lípidos são muito heterogêneos, tá? Os lípidos, eles não têm uma unidade em comum. Você fala assim, ó, os glúcidos, polímeros de glucose. Você fala proteína, polímero de aminoácidos. Ácidos nucleicos, polímeros de nucleótidos. E lípidos, não é polímero de nada. Tudo bem?
Qual é o traço que os lípidos têm em comum? Os lípidos, pessoal, ó, possuem ao menos uma porção, a maioria são anfipáticos, uma porção hidrofóbica. É a característica comum a todos os lípidos. Para ser um lípido, tem que ter pelo menos uma porção hidrofóbica. O que quer dizer uma porção hidrofóbica? Não é Respirar, solúvel. grama. O que quer dizer? Não dissolve em água. Tudo bem? A porção hidrofóbica. A porção hidrofóbica tem outro nome. Eu posso chamar ela de não polar. Sim ou não? Fala para mim. Pode. Beleza, aí eu vou direto no ponto. Quem é o principal representante? Quem era o principal representante dos glúcidos? O mais importante? Glucosa. A glucosa. E aqui? Triglicéridos? Perfeito. Principal representante dos lípidos é o famoso TAG, certo? Triacilglicerol. Como que está formado o triacilglicerol? Eu vou botar a fórmula, mas você não tem que saber de cabeça. Eu vou repetir. Eu vou colocar a fórmula, mas você não precisa saber de cabeça como é que está formado, tá? Ó, seguinte. CaT2, CaT, CaT2. Aí aqui vem um C dupla O, um O, certo? Aqui é a mesma coisa. C dupla O e O. Que grupo funcional é esse, pessoal? C dupla O, O. Quem lembra? Que grupo funcional era esse aqui, ó? Ou também vinha assim, ó. Quem assistiu minha primeira aula. Que grupo funcional era esse? Aqui é o Carboxilo? contrário. Ah? É o carboxilo? Perfeito. É a carboxila. Então, ó. Aqui não é C dupla O, é O, C dupla O. Tá? Aqui, ó. C dupla O. Aí aqui, olha que interessante, ele vai se ligar um ácido graxo, vou desenhar assim. Cada vértice é um carbono, tá? Outro ácido graxo e outro ácido graxo. Quantos ácidos graxos eu tenho? Quantos ácidos graxos eu tenho, galera? Só 3. contar, gente. Ah, beleza, 3. Então, olha que curioso. Essa parte aqui, ó, esse cara bem aqui é o glicerol, tá? É o glicerol. E essa parte aqui, ó, ácido graxo, ácido graxo, ácido graxo. Tudo bem? Faz sentido o nome? 3 ácidos graxos. Triacil e um glicerol. Glicerol. Quantos ácidos graxos estão? 3. Quantos glicerol? 1. 1. Então é um glicerol com 3 ácidos graxos, beleza? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu apagar esse colo aqui. Se eu hidroliso um TAG, tá? Vai dar triacilglicerol, vai dar um diacilglicerol. Se eu sigo hidrolisando, vai dar um monoacilglicerol, certo? No final, vai dar o quê? Ácidos graxos mais quem? Glicerol. Ácido graxo mais glicerol. Tudo bem? O TAG é o Se principal hidrolisa, representante. Se hidrolisa, quebra. Pensa bem. o MAG, aí vira ácidos graxos e glicerol, né? Não. Ácido graxo e glicerol. Na verdade, quando eu tenho o DAG, né, eu tenho 2. O MAG, ele tem um só. Aqui, ó.
ele tem um ácido graxo e ele tem um glicerol. Se eu quebrar e continuar, eu separo os dois, o ácido graxo para um lado e o glicerol para o outro. Fechou? Ou não? Isso é muito Fechou. importante. Tá, beleza. Então, olha só. O TAG é o principal representante dos lípidos da dieta, tá? Meio que 80% dos lípidos da dieta são TAG, são triacilglicerol, beleza? Outro lípido importante pra caramba que vocês têm que saber sim ou sim, ó, vou até separar aqui, ó. Outro lípido que é fundamental é o colesterol. Alguém sabe alguma informação sobre o colesterol? Alguma informação importante sobre o colesterol? São liposproteínas, né? Ah? São liposproteínas, não? Lipoproteínas? O colesterol é carregado na forma de lipoproteína. Mas não era isso que eu queria, não. O colesterol, olha só, ele é um composto anfipático, anota lá, tá? Composto anfipático. Todo mundo sabe que é anfipático ou não? Composto hidrofílico dissolve em água. Composto hidrofóbico dissolve em óleo, graxas, hidrocarbonetos, tá? Derivado do petróleo, não dissolve em água. E o anf é duplo, anfíbio, vida dupla. Tudo que tiver anfi, tá? Por exemplo, uma glândula pode ser endócrina, exócrina ou anfícrina. O que é anfi? Peguei outro contexto que nada a ver. O que é anfi? Duplo. O que é anfi, pessoal? Duplo. Duplo. Então, por exemplo, um composto anfipático, pelo nome, anfipático. Patia quer dizer caráter. Tudo bem? Então, o composto anfipático, tu acha que ele dissolve em água, em óleo ou nos dois? Se ele é anfi, ele Nos é dois. duplo. Nos dois, tá? Eu espero estar sendo óbvio aqui, não sei. Aí, ó, colesterol, ele é um composto anfipático. Por quê? Lá no carbono 3, não importa, ele tem um grupo hidroxilo, ó. Ele tem uma hidroxila no carbono 3. É a única porção, você vê que a hidroxila é muito polar, né? Sim ou não? Sim. Beleza. Vocês demoram para responder, eu fico assim, será que mesmo que tá ok ou não tá? Tá, Hidroxila é muito polar porque tem é muito muitos. polar. Porque a hidroxila faz ponte de hidrogênio com a água. Tudo que tem hidroxila vai dissolver bem na água. O álcool vai dissolver bem na água, porque o álcool, como grupo funcional, ele tem exclusivamente a hidroxila. Então, o polihidroxialdeído, polihidroxicetona, os carboidratos, são muito solúveis em água. Tudo que tiver OH. O colesterol tem uma porçãozinha pequenininha no carbono 3 de OH. É a única parte dele que faz ele ser polar. Tudo bem? O colesterol, anota aí, ó, ele deriva. Aqui tem um palavrão, tá? Ele deriva do ciclo. Alguém já ouviu isso? Pentano perihidrofenantreno. Olha o tamanho da palavra. Ciclo pentano perihidrofenantreno. Ele deriva daí. E a outra informação muito importante também é que o colesterol ele diminui, né? Espanhol. Diminui a fluidez da membrana, ó. Fluidez de la membrana plasmática, ó. Membrana plasmática. Tá? Quanto mais colesterol na membrana, menos fluida ela é. E a última informação, que é muito perguntada em prova, é que o colesterol, ele é. Essa daqui tu não pode esquecer de jeito nenhum. Eu não sei o que acontece, mas pergunta isso aqui na UBA, na UAI, na UCA, no Santo Tomé, entendeu? E na Barcelona. Todas as faculdades perguntam isso aqui. O colesterol, ele é precursor de hormônios e esteroides. Essa tu não pode esquecer, tá? Colesterol é o quê? Fala para mim.
Precursor de De hormônios hormônio esteroide. esteroide. Quais são os hormônios esteroides? Solta. Aí você pegou. Quer que eu te dê uma dica? Tudo que terminar em ona, lá vai. Testosterona. Te ajudei ou não? Progesterona, Testosterona, progesterona. O estradiol era chamado antigamente de estradiona, o cortisol era chamado de cortisona. Tudo é ona, tá? Cortisol, estradiol, testosterona, progesterona, pregnenolona, cortisona, o cortisol, aldosterona, entende? Tudo que tiver ona é esteroide. Tchau, acabou-se. Te ajudei? Sim ou não? ajudou. Então, bora, devagar. Essa parte da matéria, gente, assim, ó, eu sou muito sincerão, né? Foda. Eu tenho tesão de dar toda a parte da bioquímica, do começo ao final. Essa parte é a mais chata, entendeu? Se tu sobrevive aqui, tu sobrevive a qualquer coisa. Por quê? É só isso. Classificação, faz não sei o quê, exemplo, glucógeno, almidom, é só isso. Não sai dessa conversa. Então, lípidos são muito o quê? Heterogêneos. Heterogêneo. Heterogêneos. Quer dizer, eles são muito diferentes entre si. Eu tenho os fosfolípidos de membrana, eu tenho os glucolípidos de membrana, a gente tem o colesterol, a gente tem o triglicérido, certo? Só para não falar que eu não comentei, vou comentar bem rápido. Posso apagar só esse desenho aqui, ó? Só essa parte? Porque o Pode. quadrinho é pequenininho e eu tenho que estar economizando. Quem é o principal representante dos lípidos? Triacilglicerídeo. Beleza, triacilglicerol. E o que? Como é que está formado o triacilglicerol? Uma molécula Triacil. de glicerol Triacil, e 3 ácidos graxos e um glicerol. Triacil, 3 ácidos graxos, glicerol. Triacilglicerol. É o nome dele. Ó, vou apagar logo tudo pra cá. Só para não falar que eu não falei, seguinte, tem uma grandona chamada de quilomicron, são lipoproteínas, tá? Tem um pouco menor que ela, que é a VLDL. Depois tem a LDL e depois HDL. tem a HDL. O que é que tu percebeu com o tamanho da bola? Foi ficando o quê? Diminuindo, Foi né? ficando o quê? menor. Menor. Beleza. Todo mundo sabe que densidade é massa sobre volume? Sim ou não? Todo Sim. mundo sabe que densidade é massa sobre volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Quanto menor o volume, maior a densidade. Vai. Pelo desenho, quem tem maior volume? Quem tem maior volume pelo Quilomicron. desenho? Quilomicron. Então, Tá, aqui aumenta o volume. E para baixo, aonde diminui o volume, vai aumentar quem? Fala. a Densidade. massa. O quilomicron, ele é sempre da dieta. Tá? A gente vai vou ver. A gente vai voltar para ver tudo isso aqui de novo, mas vai ser lá na parte de lípidos de verdade. É sempre da dieta. Esse daqui, ó, é sintetizado no fígado, certo? Ó, lipoprotein very low density. Lipoproteína de muito baixa densidade. LDL, lipoprotein low density, de baixa densidade, aqui é muito baixa densidade. Very low, very, muito. Certo? E aqui, baixa densidade. E o HDL quase não aparece, né, coitado? Rolou aqui. HDL. High, é alto. Então, lipoprotein high density, ou seja, lipoproteína de alta densidade. Por quê? Porque se densidade é massa sobre volume, o que tem menor volume vai ter maior densidade. Tudo bem? Só pantachaça aqui. O que são isso aqui? São Proteína. como Lipoproteína. lipoproteínas.
Como está formada uma lipoproteína? Simples, toda lipoproteína, tá? Ela está formada por fosfolípidos, aqui o mesmo de membrana, ó. Está formada por fosfolípidos, certo? Ela tem algumas apoproteínas, tá? Gente, ó, isso não é matéria de agora, é só para saber que existe, tá? Que a gente está vendo generalidade dos lípidos. Isso aqui é uma apoproteína é o que dá identidade. Pronto. A apoproteína é o que dá identidade. Por exemplo, a apoproteína do quilomicron é a B48, ó. Já estou dando spoiler da BIOC2. A VLDL é a ApoB100, tá? Aqui são exclusivas, o resto não importa, eu não vou entrar muito nisso. O que é que eu vou ter aqui no centro? Eu vou ter colesterol, certo? E eu vou ter TAG. TAG, colesterol, fosfolípidos e apoproteínas. Essa é basicamente a composição de uma lipoproteína. Só para fechar, para não me sentir mal aqui, depois de pensar, porra, eu podia ter falado um detalhe para eles. O que vai mandar não é só o volume, não, o tamanho. O volume vai influenciar muito também. Mas o que vai mandar, na verdade, na densidade delas é a quantidade de proteína, porque a proteína é mais densa, e a quantidade de fosfolípido. Quanto maior a porcentagem, se pegar o livro está escroto. O livro está assim: 78,6% é fosfolípido. Entendeu? 5,6% é apoproteína. Não importa. Quanto mais a proteína mais densa, quanto mais fosfolípidos, mais liviana. Mais leve, maior volume. Fechou? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão aí, pessoal? Fechou. Beleza. Outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, rapidinho. Os ácidos graxos podem ser de dois tipos. Os ácidos graxos podem ser de dois tipos. Quais são? Bem simples. Os ácidos graxos podem ser de dois tipos. Eles podem ser ácidos graxos saturados. Se tem o saturado, deve ter o quê? Bora, quero participação. Tá muito devagar, tá fraco. Insaturado. Insaturado. Show, agora sim, insaturados. Galera, quem fala, quem verbaliza são as melhores notas em qualquer turma, em qualquer disciplina, em qualquer lugar do planeta. Qual é a classificação que eu tenho para os ácidos graxos? Eles podem ser o quê? Fala para mim. Saturado ou? Insaturado. Beleza. O que é ter uma insaturação? Alguém sabe? Que Deus o livre. Ácidos graxos insaturados. Insaturados, galera, é que tem uma dupla ou uma tripla ligação, mas cuidado, entre carbonos. Tudo bem? Uma insaturação. Sabe de onde vem a palavra saturado e insaturado? Para não decorar? Quer que eu te mostre a essência disso aqui, que eu dou aula de química também, há muito tempo. Sim, Quer que eu te professor. mostre ou não? Rapidinho, eu sei que a faculdade não é muito molecular e tal, mas ao mesmo tempo ela cobra isso de vocês. Quantas ligações faz o carbono? Pergunta de pré-grado. 4. Quantas ligações? O carbono só dá de 4. Lembra do macete? Carbono só dá de 4. Então, se ele faz 4 ligações, para pensar, se eu meter uma dupla aqui com outro carbono, eu não vou poder jogar um hidrogênio aqui. Sim ou não? Sim ou Sim. não? Beleza. Então, olha só, tu concorda comigo que nesse caso só vai aguentar 2 hidrogênios aqui? Sendo que se Concordo. fosse assim, ele aguentaria quanto? 4. Não. Uma ligação é com carbono. Sobrou quantas? 3. Isso, exato. Aguentaria um aqui, um aqui, um aqui. Qual das duas tu acha que satura o carbono de hidrogênio? Agora tu vai entender. 3. Essa ou essa? A segunda. Por quê? Porque se tu tem ligação simples com carbono, uma só simples, tu tem um máximo de possibilidade. Qual é o máximo de possibilidade que o carbono pode aguentar de hidrogênio? Se ele só faz 4 ligações, qual é o máximo que ele pode aguentar?
4 4. hidrogênio. Se ele for de uma cadeia, ele é obrigado a fazer uma com carbono, vai dar 3. E se tiver uma dupla, só vai dar 2. Então, aqui está longe de estar saturado de hidrogênio. Porque se eu quebro essa, eu jogo mais um hidrogênio aqui. Ó. Então, a palavra saturado e insaturado quer dizer o seguinte, se o carbono só faz simples ligação, aqui, ó, no saturado, ó, solo enlace simple, é isso que tu tem que dizer, tá? Só ligação simples, o carbono com o outro. Porque se eu faço ligação simples e o carbono faz 4, me sobra quantas para meter hidrogênio lá dentro? 3. 3. Entende? Aí eu saturo ele de hidrogênio. Então, a palavra saturada e insaturada é em relação à quantidade de hidrogênio que ele consegue pegar. Tudo bem? Resumindo, tem gente que decora, tem gente que fala bem assim, o insaturado é o que tem doble ou triplo enlace. Ok, a Stephanie vai falar só isso para ti. Mas a palavra insaturado quer dizer que eu não saturei ainda. Eu posso quebrar uma ligação dessa, ó vê se vocês me entendem. Fala que entende. Tem 3 aqui, ó. Qual é o número que eu posso pôr de hidrogênio aqui? Quantos? 1. O carbono só faz 4. 1. Perfeito. Se eu quebrar, o carbono faz 4 ligações, já fez 3. Só sobrou quanto para fazer com hidrogênio para cá? 1. Então dá um hidrogênio. Agora, olha só. Quebra aqui, ó. Sobrou outra. Quebra mais uma. Sobrou outra. Saturei o carbono de hidrogênio. Me faça entender, galera, ou não? E quando tem Faça, as, entendeu? quando tem as 3 ligações com o carbono e uma com o hidrogênio, aí você não vai ser saturado porque Porque tem tripla, né? Você acabou de dizer. Insaturado. Não vai ser, você está dizendo a resposta. Não vai ser saturado porque tem tripla. Não vai ser saturado porque tem dupla. Quando é que vai ser saturado? Quando só tem simples. Ponto. Acabou. Só isso. tá bom. Fechou? Sim ou não? Agora vem o pulo Fechou. do gato. Qual é a diferença? É porque quando eu tenho um ácido graxo insaturado, isso aqui me dá maior fluidez, ó, para a membrana. Quanto mais ácido graxo, os determinantes, eu não quero falar difícil, mas o que influencia a fluidez da membrana são 3 parâmetros. Temperatura, quanto maior, se alguém quiser anotar tudo do jeito que eu estou falando, é interessante, para estar para um 10 completo. Temperatura, colesterol e tipo de ácido graxo. São os 3 determinantes da fluidez de uma membrana. Isso é muito importante. Se eu tenho altas temperaturas, a membrana é mais fluida. Cuidado. Vamos para o segundo. Colesterol. O que eu falei? O colesterol da fluidez ou da rigidez para a membrana? Quem lembra? Da Rigidez. 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 Então, quanto mais colesterol, menos fluidez. É inversamente proporcional. Quanto mais colesterol, menos fluidez. E quanto menos colesterol, mais fluidez. E o terceiro, o tipo de ácido graxo. Quanto mais insaturações, quanto mais duplas e triplas, maior a fluidez. Sabe quem são esses caras aqui? Os azeites. Aquela galera é ótimo, né? Aqueles lípidos que a temperatura ambiente, eles são líquidos, certo? E os saturados dão menor fluidez. Esses aqui, ó, genérico, tá? De um modo geral, representam os azeites. E esses representam as graxas. Por quê? A gordura, ela é sólida ou é líquida em estado ambiente? A 25 graus Celsius, por exemplo. A gordura é sólida ou é líquida? É A líquida. gordura. A gordura é sólido, a graxa, Sólido. certo? Manteiga. Gordura de porco, exata, manteiga, é sólido, certo? Qual tu acha que é mais sano, saudável? O que está líquido na temperatura ambiente ou o que está sólido? Insaturado. Que está líquido, né? Que vai deixar o sangue fluir, não vai formar coisa sólida. Enfim, acho que eu detalhei demais da conta, não precisava. Ácido graxo, eu tenho 2 tipos, fala para mim, vai. Saturado e o quê? Insaturado. Insaturado. Perdão, tá, gente? Eu acabei entrando mais na química. Só para te explicar o porquê da palavra saturado é porque está saturado de hidrogênio. Não cabe mais. Tá. Entendeu? Ou não? Sim. Beleza. Por isso só tem simples ligação. Tá. Qual a importância disso para a gente, para vocês?
É porque é o seguinte, eu tenho dois tipos de ácido graxo saturado, insaturado, tá? Eu posso ter aqui ainda, ó, dentro do insaturado, eu posso ter o monoinsaturado. O que quer dizer monoinsaturado? Pelo nome, mono. Mono é só Uma um tipo. dupla ou uma tripla ligação. E eu posso ter os poliinsaturados. Monoinsaturados e poliinsaturados. Os poliinsaturados, eu vou separar em dois: os essenciais, aí aqui acaba, tá? E os não essenciais. Esses daqui, ó, não me importam muito. Não essencial é que o meu corpo é capaz de produzir. Todo mundo ok aqui? Qual é a diferença de um aminoácido? Vou pegar outro exemplo, na proteína. Um aminoácido essencial e um não essencial. Aminoácido essencial e não essencial. O Qual a essencial diferença? você adquire pela dieta só. E o E não por que essencial. que eu adquiro pela dieta? Tá certo? Por que que eu adquiro pela dieta? Que Porque o não organismo existe Corpo não produz. possibilidade do organismo produzir. Não existe via metabólica que produz aquele aminoácido. Tudo bem? Sim ou não? Então, sim. os essenciais são dois, tá? Tem que saber. Diego cai em prova? Cai. O ômega 3 e o ômega 6, tá? O ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 é chamado ácido linolênico e o ômega 6 é chamado ácido linoleico. Anota aí porque eu não tenho mais espaço para colocar nada. O ômega 3 é chamado de ácido linolênico. O ômega 6 é chamado de ácido linoleico, tá? Por que ômega 3 e ômega 6? Porque no carbono 3 e 6, respectivamente, eles têm duplo enlace, que é a insaturação. Tá bom? Isso aqui é fundamental. Então, isso aqui vem pela, como você acabou de falar. Se ele é essencial, ele vem por onde? Pela dieta. Pela dieta. Pela dieta. Se eu não comer, eu vou ter na circulação? Se ele é essencial? Eu não comi. Vou passar Não. um ano sem comer nada que tenha salmão, nada, nem azeite, nada que tenha ômega 3 e ômega 6. Eu tenho alguma outra maneira de adquirir isso? Não. Não. Se ele é essencial, não. Eu sou obrigado. É igual vitamina C. Existe alguma via metabólica no teu corpo que fabrica, sintetiza vitamina C? Não. Se você não tomar vitamina C, você adoece. A imunidade cai. Alguém conhece uma doença chamada escorbuto? Típico dos marinheiros, isso é história e conhecimento geral. O cara viajava 3 meses naquele barco à vela. Aí não tinha limão, não tinha laranja, não tinha nada disso. Começava a sangrar a boca aqui, ó. Por quê? Isso aqui é chamado de colagenopatia. Para formar colágeno tem que ter vitamina C, ponto. Não vou entrar muito nesse. Existe a biossíntese de colágeno, eu dou essa aula em biologia, mas nem vou entrar. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou não? Tudo Sim ou bem. não? Beleza. Posso ir para o último macro, que é a proteína, ácidos nucleicos, que a gente vai falar agora não. Falei de quê hoje? Vai. Glúcidos. Falei de quê? Glúcidos e lípidos. Lípidos. Falta o quê? Proteínas. Proteínas. Proteína. Beleza. Professor, De todos, o que mais me gusta é a proteína. Pode falar. a Stephanie passou um negócio que ela falou que vai cair na prova, que é tipo um exercício que tem as moléculas desenhadas para a gente conseguir reconhecer qual molécula é, se é glúcido, lípido, se é Ah, eu triacilglicérido. acho que eu vi esse material. Gente, tá Aí, muito facinho. Sabe por quê? É de memória. Quando tu vê tu vê isso aqui. Aí tá escrito assim, ó, glicerol. Aí tem ácido graxo, ácido graxo. O que é isso aqui? é um tag. É um tag. Entendeu? Você sabe de memória. Você vai ver agora comigo, ó, proteínas. Eu queria ver se eu fazia uma aula extra com vocês só de resolução de prova, ou no sábado, não sei. Vou deixar lá na plataforma.
Eu vou mandar lá no grupo, tá? Esse exercício Manda, das manda, moléculas. manda, manda. Deixa lá. Deixa lá no grupo que a gente vai resolver. Tá fácil, tá, gente? É porque eu não dei aula de biomolécula. Depois da aula de biomolécula, você vai olhar e bater o olho e saber o que que é. Eu bato o olho e sei, rapidinho. Olha lá, é de memória, inclusive. O que que são proteínas? O que são proteínas? Que Ácidos são las nucleicos, né? ácidos nucleicos? Não. Ácidos Né? nucleicos são outra biomolécula. As proteínas, pessoal, são polímeros. São polímeros de. O que é AA a partir de agora? Aminoácidos. Perfeito. São polímeros de aminoácidos. Todo mundo entende? Um polímero é formado por vários monômeros? Sim ou não? Isso aqui é um monômero. Gente, aprende uma coisa. Olha lá, ó. Aprende o sentido das palavras. Mero quer dizer unidade ou parte. Então, mero é parte. Mono é um. Uma parte. Polímero é como se a proteína fosse a parede. Estou fazendo uma linguagem bem simples. A proteína é a parede e os aminoácidos são os tijolos. Vários aminoácidos formam uma proteína. Vários monômeros formam um polímero. Estou fazendo entendendo até aqui? Sim ou não? Fala para mim. Fala que tá claro. Tá ou não tá? Tá claro. Beleza. Aí, ó, são polímeros de aminoácidos. E o que é um aminoácido? Olha que legal. Para cá, ó. Carbono. Aqui eu vou ter um hidrogênio. Aqui eu vou ter uma cadeia lateral. Olha que interessante. Aqui eu vou ter um grupo amino e aqui eu tenho um grupo ácido. Daí vem o nome. Isso aqui é um ácido. Isso aqui é uma amina. Um grupo amino. Então, soma o nome ácido mais o nome amino. Vai dar o quê? Aminoácido. Tudo bem? Todo aminoácido tem essa estrutura. Esse R é chamado de cadena lateral. Cadena lateral. Ele é variável. Pergunta de prova. Quantos aminoácidos eu tenho? Quantos aminoácidos a gente tem? Vários. Vários é ótimo. 20, tá, gente? A gente tem um total de 20 aminoácidos, tá? E eu vou separar em dois: os essenciais e os não essenciais. Certo? Professor, 20 deixa eu... aminoácidos, essenciais e não essenciais. Pode falar. esse R eu nunca entendi muito bem, assim, o que que significa, porque ele pode ser o que exatamente? Boa, boa. Adorei tua pergunta. Tem um aminoácido que no lugar desse R tem um CH3, um metil. Tem outro aminoácido que tem CH2, CH2, CH3. E tem outro que vai formar uma árvore aqui, ó. Isso, a única pergunta que eu já vi em prova do Brasil, agora eu vou estender ainda mais. Prova do Brasil, prova daqui, prova da Bacilou, prova da UBA, prova da UCA, prova da UAI, prova de São Tomé. Citei 6 universidades para ti. Todas perguntam a mesma coisa. O que elas perguntam? Ah, o aminoácido ele está formado por um carbono que eu chamo de carbono alfa, é um carbono quiral, beleza? É um carbono que tem atividade ótica. O que é um carbono que tem atividade ótica? Os 4 ligantes são diferentes. O hidrogênio é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. Ponto. Até aqui me acompanha? Estou te dando só Sim. pergunta de prova. Tá, que é o que você tem que saber, que é o que está na cabeça da Stephanie, da Marisol, do Carlos, de todo mundo, na minha. Bora lá. E tu concorda comigo que todos os aminoácidos daqui para cima é tudo igual? Todo mundo vai ter um hidrogênio, um ácido e um amino. Por isso são chamados de aminoácidos. Amino mais ácido. Aminoácido. Aminoácido. Tudo bem até aqui? Certo. A única coisa que vai fazer um aminoácido ser diferente do outro, dos 20,
É a cadena lateral. Por isso ela é o quê? Palavra-chave em prova? Variável. Não importa o que tem lá, mas cada um vai ter alguma coisinha aqui diferente que vai fazer ele ser diferente. Por exemplo, se essa parte aqui é não polar, o aminoácido é não polar, não dissolve em água. Se essa parte aqui tem muito grupo hidroxilo, essas coisas, vai ser um aminoácido polar, já dissolve em água. E isso vai, os aminoácidos, os tijolos vão formar a parede. Os aminoácidos vão formar o polímero, que é a proteína. E isso vai fazer as proteínas serem diferentes. Tudo bem? A molécula mais importante que tem no teu corpo chama-se proteína. Todas são importantes, mas a mais importante é proteína. Por quê? Porque 98% das funções do teu corpo, quem leva a cabo são as proteínas. Tudo bem? Me faça entender ou não? Tudo bem. E Sim. essa Beleza. parte de cima vai ser sempre igual. O H, NH2 e o COH vai ser sempre. Exato, senão todos os aminoácidos seriam iguais entre si. A única coisa que muda é a cadena variável. Entendeu? É a única diferença. É como se fosse o RG de cada um. O teu RG, existe outro no mundo igual ao seu? Ao menos que seja clonado, documento falso, não pode ter outro igual. Entende? Entende ou não? Entendi, prof. Obrigada. Essa é a pergunta da prova, tá? Isso aqui é a pergunta que ela pode fazer. Ela fala bem assim: a diferença dos aminoácidos é só a cadena lateral. O resto é tudo igual. Todo aminoácido vai ter um hidrogênio aqui, um grupo amino aqui, um ácido aqui. Respondi a tua pergunta? Não. Respondeu sim. Aí eu tenho um macete. Se alguém te perguntar quais são os aminoácidos essenciais, ó, essenciais. Primeiro, o que são aminoácidos essenciais? O que é algo essencial? Que vem da Se é dieta. essencial, não há o quê? Não há via metabólica. São essas palavras que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir outras palavras. Não há via metabólica. Se não tem via metabólica, eu não posso produzir. Se eu não posso produzir, o que eu vou falar? Você incorpora mais do mesmo. Você incorpora por dieta. Ou eu como ou nada feito. Simplão assim, ó. Simples demais. Quais são os aminoácidos essenciais? Alguém sabe? Olha o macete. Trivaleutre. Opa. Trivaleutre. Isso. Feliz em la Argentina. Lê comigo, fala. Trivaleutre. Fala. Trivaleutre. Trivaleutre. Isso. É isso. Feliz Feliz. em la Argentina. Em la Argentina. Beleza. Quais são os aminoácidos essenciais? Triptofano, valina, leucina, treonina, metionina, histidina, fenilalanina e arginina. Certo? Qualquer coisa, depois assistindo, pausa o vídeo e volta. Trivaleu, trimeiço, feliz em la Argentina. Quais são os essenciais? De novo, triptofano, valina, leucina, treonina, metionina, histidina, fenilalanina e arginina. Tá aí os essenciais. O resto que cair não é essencial. É um macete para você não decorar. Imagina decorar os 10 aminoácidos. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Beleza. Vou precisar apagar essa frase até aqui, ó. Tá? Qualquer coisa vai ficar gravado no vídeo, gente. Pode apagar. Posso apagar ou não? Tá. Vou apagar. Apagar tudo. Seguinte, ó. Isso aqui que eu vou te falar agora é fundamental para entender as proteínas, tá bom? Proteína cai pra caramba. Primeiro, a proteína, as proteínas, ela tem
Elas têm 4 estruturas. Quantas estruturas são? 4. 4 estruturas. As proteínas. Ó, eu vou explicar isso aqui bem amarrado. Quando eu estudei as estruturas primária, secundária, terciária e quaternária, eu li de vários locais. Então, eu sintetizei tudo que você tem que saber num lugar só. Primeiro, como é que está estruturada a parte primária? Ou a estrutura primária de uma proteína? Primária. Primeiro, vamos para o óbvio. Estrutura primária. O que é uma proteína que a gente viu? O que é uma proteína? Vai, fala para mim. São polímeros de aminoácidos. De aminoácidos. Polímeros de aminoácidos. Beleza. Então, você concorda que é assim, ó, um aminoácido, união peptídica. Um aminoácido, união peptídica. Um aminoácido, união peptídica. Um aminoácido, união peptídica. E segue o baile aí até... Todo mundo sabe a diferença de uma proteína para um péptido? É praticamente a mesma coisa. O péptido é menor e a proteína é grande. Tem gente que fala acima de 50 cadenas de aminoácidos eu tenho uma proteína. Abaixo eu tenho um péptido. Tem outros autores que falam o seguinte: cuidado, proteína tem que ter os 20 aminoácidos. Pode ter 1 milhão de aminoácidos, mas se só repete os 19 primeiros e deixa um de fora, não é proteína, é péptido. Se tem os 20, é proteína. São dois conceitos. Um primeiro autor fala que é de acordo com o tamanho, o péptido é menorzinho e a proteína é maior, é o mais comum. Abaixo de 50 é péptido, acima de 50 aminoácidos é proteína. E outros autores falam que não é isso. Para ser proteína, tem que ter todos os aminoácidos que existem, os 20. Certo? Se tiver, exemplo, eu tenho 1 milhão de aminoácidos, mas nesse 1 milhão repete um monte e está faltando um aqui. Bom, para a segunda corrente, acredito o seguinte: isso não é um aminoácido, é um péptido. Não vou te perguntar isso em prova, é só um conceito que eu li de livros diferentes e eu estou te passando, tudo bem? Ficou claro ou não? Eu acho que não ficou tão claro. Para alguns autores é o tamanho, acima de 50 proteína, abaixo é péptido. O péptido é uma proteína pequenininha, entende? Tá claro? Beleza. Agora, para outros autores, não. Para ser proteína, tem que ter os 20. Pode ter 1 milhão, repete. Pode ter alanina, 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 metionina, metionina. Pode repetir. Mas, para ser proteína, segunda hipótese, tem que ter os 20 aminoácidos. Pode ter 1 milhão, mas se tem só 19, tá faltando um, que não aparece em lugar nenhum, não é a proteína, é um péptido. Ponto. Só para entender. Como está conformada a estrutura primária de uma proteína? Olha só. É uma cadena linear. Olha só, estrutura primária é uma cadena. Gente, isso aqui que eu estou falando é muito fundamental, tá? É uma cadena linear formada por aminoácidos e como é que se chama o tipo de união que eu tenho nas proteínas entre aminoácidos? Como é que chama? União o quê? Perfeito, união peptídica. Peptídica. Show de bola. União peptídica. Então, como está conformada a estrutura primária de uma proteína? Aminoácido, união peptídica. É uma cadena linear de aminoácidos unidos entre si por uniões do tipo Peptídica. peptídica. Show. Vamos para a estrutura secundária de uma proteína. Estrutura, o quê? Secundária de uma proteína. Agora, gente, imagina que eu tenho um cochar de pérolas. Tudo bem? Tudo bem ou não? Imagina que eu tenho um colar de pérolas. Tá aí ele, ó. O hilo que passa no centro é a união peptídica. Tá aqui o colar. Eu vou plegar o colar sobre si mesmo. Ele sofre um primeiro plegamento. Tá? Vou botar entre parênteses aqui, ó. Ele sofreu um primeiro plegamento. Gente, mais claro que isso, eu acho que eu nem consigo ser, ó. Primeiro plegamento. Na estrutura secundária, surge um outro tipo de força, de união, tá?
Na estrutura secundária, surge o que a gente chama de as puentes de hidrógeno. As pontes de hidrogênio. Aí ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma estrutura alfa-hélice ou ela pode ser uma estrutura beta-hoja plegada. Tá? Alfa-hélice ou beta-hoja plegada. Tudo bem? Veja bem, para você entender, cada estrutura vai ter uma força predominante. Por exemplo, um tipo de união. Na estrutura primária, eu tenho o quê? Aminoácido, um aminoácido e uma união? Peptídica. Perfeito. Essa é a estrutura primária. Na estrutura secundária, surge uma outra força. As pontes de quê? Fala para mim. Ponte de hidrogênio. E pode ser de dois tipos. Quais são? Fala. Alfa-hélice ou beta-hoja plegada. Tchau. Estrutura terciária. Pode ir para o livro que você não vai achar mais nada, entendeu? Não tem nada que esteja faltando aqui. Eu já li de vários lugares e empacotei para vocês. Estrutura terciária. O que eu acabei de falar? Cada uma delas tem um tipo de união que é característica. Sim ou não? A terciária, pessoal, ela vai ter puentes de sulfuro. Puentes de sulfuro. Que tipo de união é esse daqui? É forte ou é débil? Forte ou fraca? O que vocês acham? É o tipo de união fraca. E ela vai poder ser de dois tipos, tá? Também. Ela vai poder ser do tipo fibrilar ou ela vai ser do tipo globular. Vou te dar o exemplo. Proteína fibrilar. Anota como exemplo que eu não tenho espaço mais no quadro aqui. Vocês conseguem ver esse cantinho aqui do quadro? Deixa eu ver se dá para ver na câmera. Ah, consegue. Até passa um pouco. Vocês conseguem enxergar aqui, né? Ó? Ou não? Aqui. Consegue não? Consigo. Beleza. Estrutura terciária, qual é a força que surge nova aí? Las puentes de... Fala, que tu aprende, que tu aprova. Puentes de sulfuro. São uniões do tipo débiles, são fracas. Pode ser fibrilar ou globular. Anota lá. Fibrilar. A proteína mais abundante da matriz celular. Quem é a proteína mais abundante da matriz celular? Que Deus o livre. Fibrilar. Colágeno. E globular, anota actina. Beleza? Te deu os exemplos mais ímpares da tua vida. Por quê? Tem 1 milhão de exemplos que eu posso colocar aqui. Mas por que eu dei esse? Fibrilar, colágeno, por quê? Porque o colágeno não conta para ninguém. É a proteína mais abundante da matriz celular. E globular, a actina também não conta para ninguém, que é a proteína mais abundante na matriz intracelular, dentro da célula. Colágeno, proteína mais abundante, que mais tem na matriz extracelular. Estrutura globular, actina, proteína mais abundante dentro da célula. Ponto. E para finalizar a última, estrutura quaternária. Estrutura quaternária. E não acabou não, tá, gente? Tem um detalhezão que eu vou explicar o que é, por exemplo, quando uma proteína sofre hidrólise, certo? E quando uma proteína sofre, por exemplo, câmbio de pH, de temperatura, e ela perde a estrutura quaternária, terciária e secundária. Como é que é o nome quando uma proteína perde essas três estruturas aqui, sem contar a primeira, daqui para baixo? Como é que é o nome? Isso é pergunta de prova, gente. Eu vou começar. Desnaturalizar. Graças a Deus, eu tô com medo. Não me assusta, não. Desnaturalização. O que é desnaturalização? Perdida dessas forças, dessas uniões, perda da estrutura. Olha a ordem que eu falei. Não é para falar direto que perde a função. Primeiro, se perde a estrutura e, por consequência, se perde a função. Tá? Então, o nome do processo, como é que se chama? Desnaturalização.
Desnaturalizar. Naturalização. Sim. O que é desnaturalizar? Perder a estrutura quaternária, terciária e secundária. E cai aonde? Cai na primária. Quais são os dois componentes que desnaturam a proteína? Vai ser importante lá na frente, ó, lá em digestivo, lá em setembro, tá? Lá em setembro, em Bioc 2. Primeiro, gente, eu juro para vocês, eu tô sentindo nessa aula uma coisinha diferente das outras. Por exemplo, eu tô sentindo que eu tô botando bastante informação, tá denso. Concorda ou não? Tá ou não tá denso? Tá socado de informação. Tá denso, mas tá bom para entender tudo. Mas tá, isso, eu tô fechando tudo para não deixar nenhum eco aí para vocês não se sentirem perdidos. Gente, anota essa frase porque é uma máxima, tá? Toda máxima tem que ser anotada. Toda proteína, melhor, desculpa. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Anota. Só tem uma exceção dessa regra aí, são as ARNAs. Ninguém vai te perguntar isso, foda-se. Entende? Toda enzima é uma proteína, nem toda proteína é uma enzima. Repete comigo. Toda enzima é uma. Proteína. Toda enzima é Nem uma proteína. E nem toda proteína é uma enzima. enzima. Beleza. As proteínas, elas são termolábiles. No Brasil, a gente fala termodependente, é mais fácil. As proteínas são termolábiles e elas são pH dependentes. São termodependentes e são pH dependentes. Presta atenção. Termolábiles. No Brasil, a gente fala isso aqui, termodependente. E as proteínas também são pH dependentes. O que significa? Por exemplo, ó, vou te mostrar logo a utilidade disso aqui, que aí tu vai memorizar bem. Por exemplo, a digestão do glúcido, eu sei que isso é Bioc 2, mas só um exemplo. A digestão dos glúcidos começa na boca, sim ou não? Me acompanha? Sim. A digestão dos glúcidos começa na boca, por uma enzima famosona que tem na boca. Qual é a enzima famosa que tem na boca? Salivar. Amilase salivar ou pitialina, tem dois nomes. Pitialina ou amilase salivar. Qual é o pH da boca? Ó, curioso. É muito massa isso. Nunca mais tu vai esquecer essa parte. É Pelo menos, ácido. nunca mais esqueci. Não. A boca, ela é neutra, Ácido. 6,9 a 7. O estômago é 1,5 e é ácido. E o suco entérico, suco salivar, suco gástrico, quase que eu esqueço o nome óbvio, né? Suco gástrico, suco entérico. Suco salivar, ele é neutro. Suco gástrico, ele é ácido, muito ácido, 1,5 a 2. De 1 a 2 o livro fala, o pH. E o suco entérico, o pH é 8, é muito alcalino, é muito básico. Presta atenção. A enzima que começou a digerir os carboidratos, por exemplo, como a pitialina ou amilase salivar, o que acontece com ela quando ela cai no estômago? Tava 7, foi para 1,5. O que você mudou? Ácido. Beleza. O que ela quer ouvir, a professora? Você vai falar, professora, a enzima que começou a digerir os glúcidos na boca, quando chega no estômago em um pH ácido, ela sofre desnaturalização. É isso que ela quer ouvir. Se ela tiver a fim de esticar mais, ela fala, tá bem, perfeito. E o que é a desnaturalização? Quase não sai. É a perda da estrutura quaternária, terciária e secundária. Consequentemente, cai na primária, por câmbios de pH. Outro fator que pode fazer a mesma coisa, temperatura. Só que isso aqui vai acontecer só se tiver numa febre surreal. 39,5, sei lá. Entende? De febre. Me acompanha até aqui? É muito importante. Isso aqui é para a vida, é para o resto da vida. Tem que conhecer a estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Tá? Quais são os dois componentes físico-químicos que desnaturam as proteínas? Fala para mim. Estou falando de enzima, mas a enzima é proteína. pH e o quê? pH e Temperatura. temperatura. São os dois únicos fatores que vão influenciar
aqui na estrutura secundária, terciária e quaternária. Tá. E a primária? Como é que eu faço para romper ela? A primária, tá? A primária é por hidrólise. Eu não tenho espaço mais para copiar, que o quadro já está muito cheio de informação. Anota lá, hidrólise. A estrutura primária, ela só pode ser rompida mediante uma enzima, tá? Só a enzima pode hidrolisar as uniões peptídicas. O resto, se tu mudar o pH, ela desnaturaliza, ela desarma. Tudo bem? Ah, e outra coisa importante. A terciária e a secundária são quem dão a função, tá? A terciária e a quaternária é quem dá a f de x, ó. O que é f de x na matemática? Vocês que são bons de cálculo aí. O que é f de x na matemática? Funciona. Função, funciona, tá? Então, não esquece. Quando você fala, o que acontece com a pitialina que saiu da boca e entrou no estômago? Desnaturalizou. O que é desnaturalizar? É perda da estrutura e, por consequência, perda da função. Não é para falar perda da função direta. Qual é a estrutura? Quaternária, terciária e secundária. A primária só pode ser feita por enzimas no processo chamado de hidrólise. Aí, na hidrólise, eu corto, tá? Eu corto as uniões peptídicas, aí vira aminoácido, nem tem proteína mais. Tá claro, pessoal? Sim ou não? Sim ou Na não? primária sofre uma ação enzimática, né? Exato.